Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando. E, gente, a gente está numa semana chuvosa, nublada, tempestade. Aqui em Porto Alegre, então, a gente está assim, ó, caindo muita chuva. E hoje, então, para a gente alegrar essa quarta-feira, vocês sabem que quartas-feiras a gente tem os nossos blocos super especiais que a gente fala sobre viagem, Arquitetando Memórias. Então, hoje, a gente resolveu fazer, além do Arquitetando Memórias, um programa inteiro sobre viagens, porque eu e a Jaqueline estamos aqui com um convidado super especial, Gelson Balbueno. Ele é empresário, dono da Balbueno Tapetes e da Artesã, um grande parceiro nosso aqui no cenário e vai contar sobre a última viagem que ele fez, né, Jaque? Gente, eu tô muito curiosa. O destino destes primeiros blocos será a Índia. Olha, Gelson, conta tudo sobre a tua ida. Conta tudo e não nos esconda nada, né? Porque aqui, ó, ele já trouxe umas belezuras que vão estar no nosso inverno de 2020, é isso? Exatamente. Primeiro, boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui novamente. Nós que participamos do projeto, né, inicial, da maratona para viabilizar o cenário, para a gente Maravilha. da nossa condição e dos nossos produtos poder atender. Então é um prazer estar aqui, já depois de alguns meses, e também ver a repercussão dentro do mercado de quanto o programa tem acontecido. Então, dar os parabéns a vocês. Obrigada. Primeiro pelo arrojo de assumir, né, Só? essa condição de ter que fazer um trabalho e uma produção ao vivo, né, todo dia. Diário. Então, mas num segmento que a gente sabe que é rico, né? Claro. A gente tem muita coisa, né, para Muita mostrar. coisa a gente nesse tem nosso muitos mercado. profissionais e muitos trabalhos muito interessantes. Então, mas enfim, é um prazer estar aqui para falar sobre uma coisa que a gente gosta de fazer, porque quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, né, junto a isso, poder acoplar, né, poder junto fazer uma viagem, mesmo que seja trabalho, e puxado, porque é muito interessante essa questão, porque ao longo desses 25 anos, trabalhando com tapete nos vários lugares que eu já estive em função do trabalho, as pessoas normalmente quando falam em viagem, em viagem pensam, mas pô, tu deve aproveitar um monte. E é bem ao contrário, né? A gente trabalha muito ao longo dos dias que a gente vai. A responsabilidade é muito grande em função de tu estares ali preparando o produto que tu vais ter que trabalhar no ano seguinte. No ano seguinte, né, Gelson? Então, essa viagem é fantástica. Primeiro porque a Índia é um sonho para todos nós, né? Que costumamos a ver imagens e a escutar as pessoas falarem sobre a Índia. Nós que já temos ido desde 2004, foi a primeira vez que eu estive na Índia, e é sempre muito, muito bacana, pelo astral, pelo povo, pela cultura, né? pela comida, né? E o povo, principalmente, né? De uma tranquilidade, de uma humildade, de uma simplicidade que até, de certa forma, nos faz refletir, né? Mas a cidade que normalmente eu já estive em Mumbai, já estive em Delhi, e principalmente a cidade onde existe a grande maioria dos produtores é Badohi, é uma cidade que fica no estado de Uttar Pradesh, né? Para vocês terem uma ideia, para o telespectador também ter uma ideia, o estado de Uttar Pradesh... É difícil esse nome, olha! Esse estado... Que bom que é tu que tá falando, porque se fosse eu já ia errar, né, gente? Esse estado tem a população do Brasil, né? O estado. Sim, imagina. Então, aí a gente... quem não vai, quem não está acostumado, é inimaginável, né? O volume de pessoas que a gente acaba encontrando nas cidades, né? Lógico que... Mas deixa eu só voltar para Uttar Pradesh, né? É o estado que tem a população do Brasil, e onde fica Badohi. Badohi é a principal cidade na Índia, uma das principais, mas talvez a mais importante, região produtora de tapetes. Então, onde tu andas na cidade de Badohi, que é uma cidade muito humilde, é muito pobre, a gente, tanto é que os eventos que acontecem quando vai para lá, os eventos como uma feira, que é essa feira que nós tivemos,
acaba acontecendo em Varanasi, que é 40, 50 quilômetros de distância de Badajoz, porque é onde tem um centro de eventos que possa acontecer a feira, onde tem também hotéis, né, para atender os todos 300, 400 turistas que vão, 300, 400 empresários que claro, vão do mundo inteiro, para o evento, né? E é muito bacana a feira, rica para nós que vamos à procura de produtores, né? E a cidade de Varanasi tem uma curiosidade interessante, é a cidade também de maior turismo religioso, né? Porque dentre as cidades da Índia, as mais importantes, é uma cidade que tem o maior número de templos, né? E é onde acontece também o evento, diariamente, o evento de cremação dos corpos no Ganges. Então, Nossa, isso é uma cidade turística, né? Tem muita gente, assim, do mundo inteiro. E tem essa curiosidade que a gente acaba convivendo lá nos hotéis e com o pessoal do mundo todo. E essa feira, Gelson, ela acontece anualmente também? Sim, sim. Ela acontece 2 vezes ao ano, né? Normalmente, a principal é essa de Varanasi e uma outra que fica rodando em alguma outra cidade, né? Acontece em Mumbai também, mas essa de Varanasi é todo ano. E como existem outras feiras internacionais, a gente acaba se dividindo com relação a como vamos otimizar, né? O investimento, porque é tudo investimento, é tudo custo, né? Lógico. Então, a gente costuma ir 1 ano sim, 1 ano não, ou 2 anos sim, 2 anos não, enfim, conforme o mercado, conforme e dá uma o equilibrada com os outros países também, né? Isso, porque a gente gosta de ir nas fontes, né? Nos diversos países, né? Como nós vínhamos falando antes, eu já estive em muitos países do Extremo Oriente, do Oriente Médio, né, no intuito de, ao longo desses anos todos, poder ir me aprimorando e no conhecimento, né, já que nós optamos em ficarmos trabalhando com um produto específico, né, que é tapete, né, nossa especialidade é tapete, e não abrir o leque, como a grande maioria das lojas acabam fazendo. Eu trabalho com tapete, vou botar mais móvel, vou botar mais mas daí não fica essa coisa personalizada. E o foco também, né? O foco e o próprio arquiteto, acho que tem esse cunho, né, da tua visão, do olhar, fica aquela coisa específica. Então, o arquiteto também, vira né? referência, o designer de interiores tem essa confiabilidade do que está acontecendo aí, né, Gelson? É bom escutar isso de vocês, que são arquitetos e que são profissionais e que conhecem o mercado. De fato, a ideia sempre foi de focar para ser o especialista e para ser a referência, né? Então, acho que ao longo dos anos nós conseguimos, né, e viemos mantendo, né, não dá para dizer que seja fácil, porque no Brasil nada está fácil. E isso ao longo de quantos anos, né, Gelson? São 25 anos, imagina, desde 1994. Então, no meio do caminho, nós resolvemos continuar focados e mais especialistas, então a gente acabou viajando muito. E a Índia é uma referência. Eu venho dizendo para as pessoas que normalmente questionam com relação ao mercado de tapetes, né? Porque a grande tradição no mercado de tapetes é o Irã, né? Não deixa de ser o país, né, com uma produção milenar, com tapetes artesanal também. Dá para dizer que os tapetes persas, os principais tapetes são os de origem iraniana, até porque tem o nome do tapete, é o nome da cidade onde os tapetes são produzidos, né? Então, mas o que a gente vem percebendo ao longo dos anos é que por questões econômicas, por questões culturais, enfim, por uma série de questões que passam cada país, o Irã, ao longo dos anos, vem perdendo um pouco da mão de obra especializada em tapetes, migrando para outras atividades, como construção civil, como indústria, né, que acabam sendo implantadas lá no país. E a gente percebe uma diminuição de produção e um aumento de custo. Ao longo desse movimento, vamos dizer assim, que o mercado internacional fez, né, a gente consegue perceber claramente, mas assim, é evidente para nós que viemos
do século passado, vamos dizer assim, nos castigando me castigando acho, um pouco, né? tudo bem. Vindo do século passado, lá dos anos 90, né? Para cá... Eu também sou do século passado. Eu tô nesse grupo ela ficou agora. raciocinando, viu, Gelson? A evolução que a Índia teve... não só em tapetes, né? A gente percebe no mundo, no mundo a TI, né? Mas nos tapetes, que é o que a gente conhece, que eu posso falar, né? A evolução que a Índia teve ao longo desses anos é uma coisa assim extraordinária, fantástica, assim, e que nos faz afirmar, eu chego a afirmar hoje que a Índia já é hoje o principal player em tapetes artesanais entre os principais produtores no mundo. Então vem mudando um pouco o mercado realmente. É uma configuração. Sim. Por quê? Porque eles conseguiram qualificar a mão de obra, né? Até porque pela quantidade de pessoas que tem, claro. Né? Conseguiram qualificar a mão de obra, conseguiram usar a mesma técnica que os teares são usados nos teares usados no Irã, né? Conseguiram, de certa forma, reproduzir muito fielmente, com muita qualidade, alguns tapetes tradicionais iranianos, de origem iraniana, os desenhos dos clássicos iranianos, eles também estão conseguindo trazer. E mais do que isso, é onde eu acho que eles principalmente evoluíram e estão assim, muito ricos em buscar tendências e trazerem coisas modernas e coisas de design. Que legal. Exatamente. Ter esse novo olhar realmente, porque hoje em dia a gente tem informação que dá para pesquisar mais sobre as tendências e se atualizar, né? Então eles também são bem atualizados. Isso vem acontecendo muito com os tapetes, né? Se nós pensarmos ao longo desses anos todos, né, dos últimos 20, 30 anos, né, o que apareceu de produto moderno, né, contemporâneo, indiano no mercado, assim, é uma quantidade bastante grande. E também a gente percebe, se a gente vai para os Estados Unidos ou vai para Londres, ou vai para Londres, enfim, nessas cidades onde tem universidades, né, que são referência no mundo, né, e a gente percebe viajando também, né? Sim. Que muitos indianos estão aí viajando já. Estão dentro das universidades também, né, Gelson? E os jovens indianos estão buscando essa evolução, esse crescimento pessoal. E alguns deles voltam, né, à sua origem, ou se não voltam, bagagem, eles orientam suas famílias, né, a produzirem coisas que possam, de alguma forma, surpreender o mercado e buscando a necessidade de uma atualização de produtos modernos, né? Olha só que interessante. A gente tem algumas fotos, vamos aproveitar então e soltar elas para vocês verem tudo que aconteceu. Essa é a feira, essa né? é na entrada, no logo principal da feira, em India Carpet Expo, são em torno de 250 expositores, né? Em que, durante 4 dias, né, fazendo expositores só de tapetes artesanais, né? Então, ao longo de 4 dias, a gente tem a oportunidade de ir conversando e olhando o que eles têm de sugestão de produtos para o mercado. Né? Que legal. E é bem bacana porque a feira nos permite também, nessa situação, muitos deles nos pegam no hotel e nos levam para o seu showroom, para as suas áreas de produção. Tanto que vai aparecer lá daqui em seguida algumas fotos de produção e alguns filmezinhos de produção em teares que normalmente as pessoas ficam curiosas, como é que, mas de fato... Porque isso é bacana, né, de tu estar assistindo aonde, como é feito, né, com as pessoas que fazem. Eu acho que esse é o maior sabor, né, Gelson? Eu vou te falar que para mim, né, que trabalho com isso... Em 1996 foi a primeira vez que eu estive assim na frente de um teatro. Presenciando aquilo. Mas assim, eu fiquei cristalizado, assim, eu fiquei emocionado olhando eles produzirem, né? E é muito bacana porque aí de Varanasi a Badorra é em torno de 40 quilômetros, 45 quilômetros, então a gente pode ir visitar os showrooms, e eles fazem questão de nos levar para ver, porque na feira, como é muito caro esse espaço de feira, eles pegam espaços menores e não podem trazer tudo, então eles nos levam para mostrar tudo que eles têm no showroom deles. Aí eu botei como uma foto para ver a parte urbana deles, do que né? é o caos. O trânsito, né? O caos louco. Que é de tuk-tuk, de bicicleta, de moto, de carroça, de carro. Realmente eu não sei como se Aí já entendem. é um stand, dá para ver, esse é um fornecedor assim que atende grandes empresas no mundo todo, que faz um produto que atende talvez os principais
lojas na Europa e nos Estados Unidos. Então, também mostrar que não são só estandes simples, como tem também estandes bem sofisticados, né? Com produtores já com uma condição muito boa, né? E já atendendo um mercado muito forte e rico. Aí mais Ali uma outra cena, né? A gente vê nas novelas, Deusa né? Suprema. A gente vê nas novelas, né, aquela vaca no meio da... Só que na novela a Índia tá um pouquinho, tá mais bonita, vamos dizer que tá mais... O cenário tá mais... Aí é o real mesmo, aí é o real mesmo. Eles se alimentando em bancas assim, que tem muitas assim nas cidades, então... Pode ver que nas fotos sempre tem muitas pessoas, né? E isso nos chama muita atenção, né? Da quantidade de pessoas. Aí a gente já é num produtor, né? E é uma foto do que a gente já está encomendando para o próximo ano. Já é um spoiler, então, um spoiler. A gente está com um tapete aqui dentro que a gente trouxe na bancada, que é da mesma coleção, que é da coleção do ano passado e que, como foi um sucesso, a gente vai repetir. Né? Sim. É interessante falar que as etapas de produção, né? Para tu produzir um tapete, são várias etapas de produção e etapas que acontecem separadamente. Essa é a última fase, talvez, em que o tapete já esteja... Talvez não, é a última fase em que o tapete já está pronto e eles dão uma geral, fazem tipo um controle de qualidade. E aí ele vai cortando algum fiozinho que não ficou tão perfeito, vai fazendo os arremates, o outro que está aparecendo metade dele ali, ele já está vendo o cordão lateral, talvez os arremates nas beiras, nas bordas do tapete. Fazendo acabamento. Né? Então, vamos dizer que essa é a última etapa e depois dão uma varrida e já preparam, já embalam para mandar para o cliente que vai esse produto, né? Muito legal. E aqui, então nós temos... se nós formos olhar, esse xadrezinho ali de branco e branco, que está bem no meio ali, azul. É da mesma coleção essa que ele estava fazendo, esse que nós estamos chegando pro. Esse aí é da mesma coleção daquele que estava lá no chão, o fornecedor é o mesmo. Essa coleção é que a gente chegou para o inverno, né? Porque, não sei se vocês, se o telespectador sabe, mas... O nosso Natal, o Natal de um lojista de tapetes é o inverno, né? E quanto mais frio e chuvoso, melhor, né? Então... E aqui tudo com os tons neutros, né? Uma coleção mais para os cinzas, para os acamurçados. Estão muito lindos. Então... Muito bonitos, bom, isso é uma tradição e uma característica nossa, né? Não que a gente não seja ousado e não traga algumas peças... de mais cor, mais vibrante, mas nós aqui no Rio Grande do Sul não tem como fugir, né, Jaque? Tu sabes bem, né? Que o cliente adora olhar um tapete completamente colorido, cheio de... mas que lindo, né? Mas na hora de decidir... mas vamos botar um begezinho, vamos botar mesmo porque cinza. Tem todo um pensamento no restante, né, dessa sala, desse quarto, enfim, e daqui um pouco a neutralidade chama atenção, né, pela beleza, por estar neutro e poder brincar em outros elementos também. Então eu não posso negar que a grande maioria dos tapetes a gente... como são medidas prontas, tu não tem muita margem para erro, né? Então a gente procura trazer peças que entrem mais dentro do nosso perfil, do nosso gosto, não que não tenham as peças mais... Não, tem várias coloridas maravilhosas também. E mais coloridas que a gente também faz. Mas nessa questão lá da Índia, a gente foca mais nos tapetes mais neutros. Sim. Né? Muito gente, bem. vou aproveitar e chamar um intervalo rapidinho e na volta a gente vai continuar descobrindo um pouco mais sobre a Índia e os tapetes. A gente volta já. Gente, estamos de volta com o Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo lá no YouTube, no Instagram e no Facebook, onde tem vários outros programas recheados de muito conteúdo para vocês maratonarem nesse dia chuvoso, né? Por que não fazer uma maratona de Arquitetura e Design? E agora a gente vai voltar aqui conversando sobre a Índia com o Gelson Babueno. Eu já vou pedir, na verdade, para eles soltarem um videozinho para a gente ver um pouquinho mais do processo que acontece lá na Índia. Nós falamos no primeiro bloco, eu cheguei a citar que as etapas de produção são várias, né? Nós vimos a parte ali do acabamento. Então nós podemos definir, as etapas de produção é o preparo da lã, né? Daí depois entra o tingimento da lã, tudo isso feito em locais diferentes, então é um processo, né? Aí depois da lã tingida, né, e vai para os teares, né?
e dos teares ele sai do tear e vai para lavagem, né? E depois vai para o acabamento final. Aí, na feira, eles estavam demonstrando num mini tear, né? Num mini tear, né? Como que é o processo de produção, ó. O tear é estendido, né, num tamanho X, dá para ver as tiras longitudinais ali, né, na vertical, né? E pode ver que já tem um pedacinho do tapete pronto ali naquele mini tear, né? É incrível. Então isso aí é uma réplica, né, do desenho. Depois vai ter um filmezinho também que tem o tear valendo, né? Esse aí é só uma miniatura de um tear para as pessoas que estavam passeando pela feira. Tem um gostinho de como que funciona, né, a produção do tapete, né? Aí a gente já está no valendo, né? Aí a gente está num tear já de um dos fornecedores, né? Pode ver que a gente tem de novo os fios longitudinais em algodão, né? Mais ou menos um pouquinho maior do tamanho do tapete que se quer fazer, né? E aí a gente vê duas pessoas trabalhando no mesmo né? tapete, né? Ali eles têm até um diagrama ali, né? Que mostra mais ou menos como vai ser o desenho. Pois é, isso que eu ia perguntar. Eles têm que fazer uma sinalização para até eles se encontrarem, né? Porque senão é uma coisa... Não, mas eles se encontram sempre e fica maravilhoso. Sim. Lógico, tem alguns... Mas aí é que tá o luxo do artesanal, né? O artesanal tem isso. Não, mas esse é o grande mistério, o grande valor dessas pessoas e do produto, né? Porque eles conseguem dessa forma muito simples, né, e totalmente artesanal fazer as maravilhas que a gente acaba tendo, né? E lógico, a gente consegue, às vezes, vendo assim, a gente consegue super valorizar o trabalho, né? Porque a gente vê realmente cada processo, tudo como acontece, e aí a gente vê o produto final e a gente fica assim... Incrível ver como que chegou naquele resultado. Exato. Né? E isso ao longo dos anos, né, Gelson? Não tem ninguém, tipo... A ala infantil não participa disso na cultura deles. É importante, já que tu tocar nesse assunto, porque eu recebo volta e meia perguntas, né, já que as pessoas sabem que eu viajo e vou nos pontos de produção. E ao longo desses anos, em vários países que eu já estive, Irã, Paquistão, Marrocos, Turquia, Índia, China, eu nunca vi, não teve em nenhum momento um trabalho infantil. Olha só. Alguns fornecedores se preocupam, inclusive, em colocar que não tem trabalho infantil na etiqueta do produto. É de aplaudir, né? Porque é uma coisa assim, ó, é uma cultura milenar, vem de pai para filho, mas a parte da infância é respeitada. E outra coisa então, também, as pessoas que a gente percebe também que as pessoas que trabalham ou que têm um trabalho já têm de alguma forma algum diferencial. Né? Porque estão trabalhando, não estão como a grande maioria da população está sem fazer nada, né? Porque é muita gente, né? Não tem como... É muita gente, né? Se nós achamos que aqui a gente tem uma diferença social grande, lá é uma diferença social absurda. Tem muito, né, pela frente, mas nós já percebemos ao longo desses anos, né, que muitas coisas acontecem até às vezes mais rapidamente do que aqui no nosso país, né? Por exemplo, eu já vi aeroportos sendo construídos de uma forma muito rápida, eu vejo estradas sendo construídas, eu vejo alguma coisa de higiene básica também chegando em algumas regiões, mas realmente tem muito a acontecer, né? Gente, vou interromper rapidinho, porque eu sei que a gente tem mais fotos para mostrar e comentar sobre elas. Aí já é um tapete, de novo entra na questão do controle de qualidade, né? O tapete pronto, né? Já passando por uma avaliação ali para ser embalado e mandado para onde, para o comprador. É aquela questão, né, Gelson? É uma obra de arte, né? Não tem como dizer que não. Olha o que é isso. Mas eu deixo só fazer uma outra colocação, que a gente estava falando da produção e tudo mais, e da forma como é produzido também. Sabe que a arte tapeceira é a arte de maior longevidade de método e motivo. Por quê? Maior longevidade de método e motivo. De método, porque é o mesmo. Né? A gente viu um tingimento muito simples ali, da forma, o cara mergulhando num pote, né, para fazer o tingimento. O tear é sempre o mesmo. Né? É isso que eu digo, é o milenar. Ele passou ao longo dos anos com a mesma tipologia.
de ser feito, né? O Irã, sim, né? O Paquistão sim, também. Agora a Índia já está... Os motivos já estão sendo... Aí já evoluíram. Já estão inovando. Já estão inovando. Aí também um outro tear, né, com um tapete gigante, deve ser, só pela altura ali eu tenho 1,90 m. Opa, não, é 1,70 m. 1,70 m, né? Então, só em mim ali já deve ter um tapete de mais de 4 metros ali de comprimento e 3 pessoas trabalhando no mesmo tear, né? Que é uma coisa... como é que elas conseguem se entender e chegar tão milimetricamente certo no desenho tão perfeito, e conseguem, né? Aí também um outro tapete grande, né? Com 2 pessoas trabalhando também E como é que é feita a escolha, né? Tu foste lá como empresário, assim como tu vai a todos esses anos. E como é que é feita a escolha do tapete? Lindíssimo. O motivo, o desenho, eles estão lá, eles te passam um desenho, tu tem como alterar alguma coisa? Sim. A gente é um trabalho em grupo, né? Não é à toa que alguns fornecedores a gente já trabalha já há alguns anos. Imagina. Né? Então a gente vai evoluindo e vai levando algumas ideias daqui, do que a gente acha que o mercado aceita, vai pegando alguma coisa de tendências que a gente escuta que está surgindo. Normalmente as tendências vêm do têxtil, né? Dos tecidos, né? Normalmente o que está acontecendo no tecido acaba vindo para o tapete também. Isso se der para generalizar, mas não. Então, enfim, é uma arte. É verdade. É uma arte, assim, fantástica. Sensacional, eu começo a falar, começo a me empolgar, sabe? Eu já vim aqui porque eu vou ter que ser aquela pessoa que corta no meio, gente. Olha o mas papel tem mais algum vídeo? Não, a gente passou tudo. Já passamos? Que maravilha. Eu vou agradecer aqui a presença do Gelson, porque já chegou no nosso tempo, infelizmente. Eu sei que o Gelson tem muito mais o que falar pra nós. E com certeza ele vai voltar no nosso programa. Então, muito obrigada, Gelson. Obrigada. Tu vai vir no segundo bloco futuramente, só pra falar das tuas viagens. No nosso bloco Arquitetando Memórias, que vai começar. Boa, eu quero, então, terminar este bloco focando nestes lindos tecidos maravilhosos para vocês verem bem de pertinho esse trabalho. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Mais uma vez, vamos entrar no nosso quadro Arquitetando Memórias, que a gente ama as quartas-feiras por causa disso, né, Jaque? É uma delícia poder viajar para qualquer lugar, né? Seja do Brasil ou do mundo. E o melhor, a gente tem a opção, óbvio, né, de convidar todos vocês para participarem do programa, que tenham feito alguma viagem tanto no Brasil quanto no exterior, que tenha visto arquitetura, gastronomia, cultura, comportamento, que a gente fala de tudo isso aqui no programa. E o nosso convidado muito especial de hoje é o Thiago Bandarra. Ele é administrador, agente de viagens. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Constanza. Obrigado, Jaque. Essa visita. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí em casa. Todas as redes sociais da RDC. Isso aí, estamos ao vivo. Viu? O Thiago é super amigo do meu irmão e também faz parte da família, né? Então é óbvio que a gente tinha que convidar ele para participar do programa, ainda mais porque este querido aqui só foi para 28 países. Ai, que ruim, né? Gente, olha só, 28. Me conta direitinho essa história. Tu te formaste em administração, Exato. Mas tu tinha todo esse gosto por viagens. Como é que surgiu isso até tu chegar a ser o agente de viagens? Vamos lá. A minha família toda gosta muito de viajar, né? Sempre meus pais incentivaram, desde pequeno. Fiz viagens de carro com os meus pais pela costa toda do país. Tá no DNA, Constância. Tá no DNA. Depois disso, começamos a viajar também para fora, viajar com a minha mãe, com meus pais, né? E eles sempre me incentivaram a isso. Fiz intercâmbio em 2015, fui para Lisboa, né? E durante esses 8 meses que eu fiquei lá, eu conheci 15 países, né? Viajei bastante, aproveitei os preços baixos da Europa. Ótimo. E aí criou ainda mais esse desejo que eu tinha de conhecer cada vez mais lugares, cada vez mais destinos, culturas e tudo mais que as viagens oferecem, né? E aí, a partir disso, como a Jaque falou, entrei para o ramo de turismo, né? Voltei em 2015 do meu intercâmbio, trabalhei um tempo numa outra área, e a partir de 2017 entrei na área de turismo como agente de viagem, né? Trabalho na 5T Viagens, que é uma agência que fica lá no Barra. E aí, desde então, continuei viajando, viajei mais, viajei a trabalho, viajei a turismo também, né? E cada vez mais busco os novos lugares para conhecer e para
para agregar mais no meu... É uma profissão, assim... Que deve ser uma eu acho delícia, que, olha só, né? Constanza, tu viver conhecendo, viajando, descobrindo pessoas diferentes, línguas diferentes. Exato. Mas desses 28 países, hoje a gente vai falar de Budapeste. Budapeste, capital Hungria. da Hungria. Como é que foi essa Cidade experiência de ir lá visitar e ver todas essas maravilhas? Foi muito especial, assim, desde o meu intercâmbio lá em 2015, eu tinha o desejo de ir pelas fotos, pelo que comentavam e tudo mais. Tive a oportunidade de ir agora em junho, fiquei lá 4 dias visitando um amigo que estava morando lá na época, né, e eles me passaram algumas dicas da cidade também. Foi ainda melhor do que eu esperava, né? Eu já tinha uma expectativa alta da cidade, mas chegando lá, peguei dias ótimos de sol, a cidade já estava mais próximo do verão, né? Então já estava todo mundo na rua, curtindo a cidade como um todo, né? E isso fez com que eu aproveitasse ainda mais, né, a cidade, né? É uma cidade que no inverno é muito rigoroso, frio, mas vai aquecendo ali final de maio, início de junho. Ainda está meio quente lá, né? E durante esse período as pessoas vão muito para a rua, né? Tinha vários eventos acontecendo na rua durante todo o período que eu fiquei lá. Muita coisa cultural acontecendo muita a coisa, céu aberto, assim, exato. também. Teve festivais de música, festivais enfim, de comida, gastronomia, cerveja, tudo que acontecia lá, eles estavam focando levar as pessoas para a rua. Sim. Né? É uma cidade muito arborizada também, que tem vários parques, parques grandes, as pessoas adoram ir para os parques, praticar esportes, né? Então ela vive muito na rua, vamos dizer assim, durante esse período. E é uma cidade linda, assim, tanto arquitetonicamente como a tua área para dizer, o design também é maravilhoso lá, todo mundo, enfim, por ser uma cidade europeia também vive muito do design, da moda e tudo mais. É uma cidade totalmente histórica, né, que sofreu muito com guerras, sofreu muito com, enfim, toda a construção dela foi muito difícil, né? Budapeste, eram 2 cidades antigamente, era a cidade de Peste e a cidade de Buda, que eram divididas no meio pelo rio Danúbio. Falando um pouquinho da história da cidade. Sim, é importante. E aí, em certo momento, uma pessoa o seu pai estava doente do outro lado do rio e era inverno e eles faziam um trajeto de barco, né? Então estava congelado, ele não conseguia atravessar a cidade e o pai dele morreu, veio a falecer. Diz a lenda que aí, a partir disso, ele criou a primeira ponte que ligava as 2 cidades. Começou a ter e aí, a essa partir unidade. disso, virou Budapeste a cidade como um todo, né? Então, eram 2 cidades que viraram uma e hoje em dia atraem turistas do mundo inteiro, até por ser uma cidade um pouco mais em conta, vamos dizer assim, né? Está mais para o leste europeu ali. Então, cada vez mais atrai turistas, né? As pessoas querem conhecer, por ser uma cidade bonita, que não perde nada para Paris, para, enfim, todas as outras cidades famosas. A gente tem várias fotos para mostrar para vocês realmente verem a lindeza e a beleza deste local. Vamos soltar algumas para vocês. Ou a gente pode soltar também um videozinho, não tem problema, a gente solta o videozinho que a gente tem também. Isso deve acontecer direto lá. Direto. Esse aí eu dei sorte, eu estava saindo de um walking tour, né, que inclusive recomendo as pessoas fazerem lá, né, principalmente na Europa, é muito forte essa cultura, né, que as pessoas fazem o tour pela cidade e várias empresas, ONGs e tudo mais, eles fazem o Free Walking Tour, que é gratuito e tu dá uma contribuição voluntária, espontânea, como tu acha que valeu aquele tour, a tua né? experiência. Então eu fiz tu conhece vários pontos turísticos. Conhece todos os pontos turísticos, é muito bom, assim, vale super a pena. E eu fiz esse tour, ele era sobre a história dos judeus em Budapeste, né, que sofreu muito na Segunda Guerra com o nazismo e tudo mais. E finalizando o tour, ele acabava em frente ao parlamento, né? Que o parlamento, ele para mim, na minha opinião, é um dos prédios mais lindos que eu já vi, né? Dentre todos os países que eu já visitei, o parlamento de Budapeste, ele é um prédio muito bonito. Fiz várias fotos. Não sou fotógrafo, mas modéstia à parte, fiz boas fotos de lá. Ficaram lindas. Tu nos enviou algumas também que a gente vai mostrar daqui a pouco.
E assim, ele é um prédio maravilhoso, eu fiquei 2 horas na frente dele só vendo ângulos diferentes, né, tirando fotos, admirando um pouco assim o local, que dava um sentimento muito bom estar ali, sabe? Estar ali. Né, um objetivo que eu já tinha há algum tempo de ir lá também. E, enfim, tirei várias fotos e aí quando acabou esse tour, eles estavam terminando de montar. Eis o parlamento. E essa foto Uma foi que foto, tu tirou. eu mesmo tirei a foto, maravilhosa. né? O entardecer ali, eu peguei o pôr do sol. O parlamento ele vale a visita tanto de dia quanto de noite. Alguns acham mais bonito à noite, outros de dia. É que de noite também tu consegue ver a iluminação. Com a iluminação, né? exato, ele dá um destaque especial para ele. Isso foi bem no entardecer ali. Lindo, olha o céu também. Enfim, peguei uma foto boa de um ângulo ali diferente dele, mais lateral. Aí é o Parque da Cidade, né? Um castelo que tem lá, que era um castelo de verão, né? Dizem que é um castelo de verão do Principado Austro-Húngaro. É um parque super grande que fica ao lado de uma praça super importante para a cidade. As pessoas vão ali, andam de um pedalinho, né, pelo parque, assim como nós temos aqui tinha na Redenção, tem Gramado e tudo mais. Lá eles também têm o pedalinho nesse parque. Aí é o portão de entrada para esse castelo, é bem legal. Lá dentro estava acontecendo um evento medieval, assim, também por causa daqueles eventos que eu comentei na rua, né? Sim. Várias banquinhas com artesanato, com comidas típicas deles, pessoas vestidas de era medieval, simulando lutas mesmo, tava bem bacana, assim, a música. Tentando remeter à época, né? Exato. A música deve ser bárbara também. A música medieval, todos eles. Aí a Ilha de Margarete, né? Ela é uma ilha no meio do Danúbio, que ela é super grande, a ilha tem campos de futebol, piscinas, o pessoal vai lá para praticar muitos esportes, assim. Que legal. Peguei um final de tarde também, por sorte, estava tendo um show de luzes ali com a fonte, também super bacana, fiquei ali sentado um tempo curtindo. Uma experiência bem bacana também, é um bom lugar para ir em Budapeste. E nessa viagem tu fez sozinho? Fiz, eu fui para outros 4 lugares antes, fui para Viena, para Grécia também antes, com a minha mãe, e aí a minha mãe voltou para o Brasil, eu fiz Budapeste e Londres também sozinho, daí encontrei o meu amigo que morava lá, e ele me deu algumas dicas da cidade. Aí o mercado público da cidade é semelhante ao de Porto Alegre, de São Paulo, né, algumas cidades brasileiras, muito do artesanato deles, né, souvenirs lá, é um local muito bom de comprar, porque tem os preços mais em conta e muita opção. Sim. Né? A comida típica deles lá também é bem forte ali, bem concorrido ir ali no mercado público para fazer. Quer conhecer uma cidade, o país, vá no mercado, né, Thiago? Tu conhece muito ali, muito da cidade, no que eles, na gastronomia, né, em todo, cultura também, na parte né? artesanal. Num outro ângulo do parlamento também, mais pro final do dia. Lindo, nossa. Muito bonito esse prédio mesmo, gostei muito mesmo. Foi todos os dias que eu tive lá, eu fui aí para pegar um pôr do sol. Claro, curti um pouquinho. Vários horários, né? Tu tiveste. Esqueci de comentar, voltando então, tava tendo aquele show ao vivo das meninas tocando. Sim. Elas tocaram magistralmente, ele foi muito legal. Por 1 hora e pouco, eu fiquei ali assistindo elas também. É uma experiência muito legal que a gente vive lá nas viagens também, né? As pessoas tocando, a música, a cultura deles é muito, muito bacana de vivenciar. Novamente, um pouquinho mais então, do show. Pegarem essa experiência, essa vibe, essa energia. Se o Vicenzo está escutando, está vendo o programa, em Vicenza também, tu tá em alguma praça, em algum monumento, também tem música. Isso deve ter ao longo, né, do mundo. Enfim, é muito, muito bacana poder vivenciar esses momentos também. Aí o Bastião dos Pescadores, que é uma homenagem que eles têm aos povos antigos, são 7 torres como essa aí, que representavam 7 povos da Hungria antes dela se unir. Né? É uma estrutura bem legal. Tá, esse foi... Tu essa tirou foto também? Eu também tirei. Thiago. Meu Deus! Thiago, tem certeza que tu pegar não tem um uma espelho. veia fotográfica. Exato. Eu gosto bastante, apesar lindo, de ficou não ter poético. as melhores ferramentas para isso, eu uso só meu celular, mas dá para tirar umas fotos legais de Mas vez em hoje em quando, dia a né? gente pode fazer muitas Muitas coisa com o fotos bacanas celular, no festival. né? Então, aí, outro ângulo do parlamento, mandei várias fotos do parlamento, porque realmente é um prédio que é o destaque da cidade, assim, na minha opinião, e marcou muito. Maravilhoso. Mas enfim, Os Budapeste... jardins também, né? Jardins, muitas flores por todos os lados, assim, é bem bacana.
É isso, gente. Vou aproveitar, então, chamar o intervalo super rapidinho, porque na volta a gente tem mais fotos para mostrar de Budapeste e para o Thiago contar um pouquinho mais. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, com o nosso quadro Arquitetando Memórias, que o Thiago Bandarra está nos contando um pouquinho da experiência que ele teve em Budapeste. E tu trouxe, então, uma lembrança simbólica para mostrar para nós, que é um imã. Adivinha da onde, né, Constanza? Do parlamento, né, gente? Obviamente. Vocês viram que o Thiago arrou real, oficial, o parlamento. E não tem como não, de tanta beleza. Não tem como, ele é muito extraordinária, bonito. né? E depois desses 28 países, o teu refrigerador lá é lotado, então eu já imagino que não tem espaço. Inclusive eu demorei a criar essa cultura de trazer. Antes eu comprava basicamente cartões postais, assim. Então eu tenho vários lá na minha casa. Mas a partir de um certo ponto, eu e minha mãe começamos a colecionar também imãs de geladeira. Hoje ela já está bem cheia, bem cheinha, bem recheada. Isso faz lembrar, Constanza, eu tinha uma cliente que tem um restaurante, tinha, né, no aeroporto, e ela viajou também o mundo inteiro. E ela também, quando eu fui fazer a casa dela, era cheia dos imãs. Quando chegou no Natal, eu disse para ela, eu já sei o que eu vou fazer contigo. Saiu até uma matéria na Casa de Companhia, que fiz uma árvore de Natal cheia dos imãs de vários lugares. Ficou show de bola. Que legal. Fica aí a dica. Olha aí, fica boa, a dica. boa. Gente, vamos soltar mais fotinhos para mostrar para vocês desse clima húngaro, né? Aí a Basílica de Santo Estevão, né, que foi um imperador lá bem importante para eles também. Uma curiosidade até da arquitetura, que me comentaram no free tour que eu fiz lá, que eles têm um limite de altura nos prédios da cidade, não por lei, mas por vontade deles mesmo, que o parlamento e a basílica são os únicos prédios... os prédios mais destacados da cidade. Tem ambos com 92 metros de altura, no alto ali da torre, é a altura máxima de prédio na cidade. Nenhum prédio pode passar dessa altura. Tá, eu selecionei essa foto porque eu achei muito interessante, eu quero entender. Isso é uma comida típica lá? Até não é, ela é uma comida diferente, eu trouxe, né? A comida típica principal deles lá é o goulash, né? Que é um ensopado bem forte, assim, muita pimenta, ensopado com carne de porco, enfim. Não foi meu favorito. Outro famoso deles lá é tipo uma pizza frita que tem uma calabresa, às vezes, enfim, muda o recheio, mas ela é frita, é um pouco diferente da pizza italiana. Tá, e esse aí é esse é um prato que eu peguei num festival que eu tava lá, que tava rolando umas músicas ao vivo e um food trucks e tudo mais, e eu peguei, é um pão que tem várias linguiças, um queijo cheddar, um alho frito, ralado em cima ali, muito bom também. Tá com uma cara sensacional. Tirei foto e mandei porque tava super bom, apesar de não ser um prato muito típico deles, mas foi uma comida diferente que eu provei lá, que foi muito saborosa. Um pouco aquelas peculiaridades das cidades, né? Isso aí é um monumento que eles têm próximo à Basílica, que segundo a lenda, era um policial antigo lá da cidade. Se tu passar a mão na barriga dele, te traz sorte, traz dinheiro e tudo mais. Eu ia ficar tipo acariciando essa barriga, então. Dá pra ver que a barriga dele tá bem lustrosa. Aí a ponte, aquela que eu comentei, que foi a primeira que liga as duas cidades, que se fez tornar Budapeste. Lá em cima o Castelo de Budapeste, que é outro ponto de referência na cidade, né? É o principal ponto em Buda, né, que fica do outro lado, que é mais montanhoso, e o parlamento fica em Peste. Hoje o palácio está dividido basicamente em museus e biblioteca, ele não tem mais o palácio como era antigamente. O Budapest Eye, que eles fizeram baseado no London Eye também, é uma atração importante na cidade, fica numa praça bem bacana. E um outro detalhe nessa praça também, eles têm um bar que fica embaixo de um espelho d'água que as pessoas conseguem ver de cima, assim. Que legal. Então, eu até nem mandei foto, acabei esquecendo. E depois, se quiser, eu posso mandar para vocês mostrarem outro dia. Mas as pessoas conseguem ver de cima o bar, fica ambientado com a praça, fica bem bacana.
Eu trouxe uma foto também de algumas coisas que eles fazem lá para incentivar as pessoas na rua a usar mais a cidade, né? Então, espaço para as pessoas descansarem no meio da rua, qualquer um pode sentar ali. Um espaço urbano, convidativo, justamente como tem esse frio rigoroso, né? Eles trazem esse apelo, né? Na hora do... Esquenta um pouquinho para trazer a pessoa para a rua mesmo. O parlamento novamente. Do outro lado do rio. Ele é bonito de todos os ângulos. Ele é bonito de todos os ângulos. De lá daquele lá. Eu achei ótimo que tu aproveitou. O parlamento, né? Não eu, no caso ali. Aí um outro espaço que eles têm de urbano para levar as crianças na rua, eles ficam na subida para um mirante lá da cidade. E as crianças ficam ali aproveitando, os professores levam as turmas deles para brincar, para passear, tudo isso na rua, assim, não é dentro de parque fechado, é tudo aberto. E a moeda, hein? Pois é, isso que eu ia falar. A moeda dessa cidade. A gente estava conversando no intervalo e a gente descobriu que era euro, eu né? achava que era euro, por estar na União Europeia, a Hungria, tudo, e não, eles têm uma moeda própria. Tem uma moeda própria, é o forins, que chama. Ela é bem desvalorizada a questão ao euro, ao dólar, até ao real, né? Por isso acaba sendo um destino muito bom acessível. de ir. Porque ele tem uma cultura muito legal, um destino lindo de visitar. Bacana. E ele é muito mais barato do que outros destinos como Paris, como Roma, enfim, todos os outros grandes da Europa, né? Bacana. Então fica a dica para aproveitarem e conhecerem a Hungria, Budapeste, tirarem várias fotos no parlamento, porque vocês viram que todos os ângulos são maravilhosos, né? E, gente, queria agradecer a presença do Thiago. Eu que agradeço o convite. Eu vou acabar o programa focalizando numa tatuagem que eu sei que ele fez. Era isso que eu queria que remete totalmente à viagem. A gente agradece a tua presença. Eu não disse que estava no DNA, olha ali, ó. Tá no DNA, gente. Essa eu fiz depois da viagem, do intercâmbio, né? O Wanderlust, que é desejo de viajar, então tenho na pele aqui a vontade de conhecer novos lugares cada vez mais. Adorei, Thiago. E a gente quer saber dos próximos destinos também que vão aparecer na tua vida, né? Vamos lá, tá em aberto ainda, tá em aberto. Ainda. Isso aí, gente, nosso programa chegou ao fim hoje, mas a gente ainda tem quinta e sexta para curtir essa semana. Até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.